Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou Felipe Rocha e esse canal é feito para quem quer entender o carro de forma simples, sem complicação e com conteúdo que realmente ajuda no dia a dia. Aqui você vai ver desde os cuidados básicos até dicas que podem evitar prejuízos e dores de cabeça no futuro. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal e assista até o final, porque informação boa não pode passar Como ela batida. funciona? Primeiro, vamos relembrar brevemente o que é uma suspensão traseira semidependente e do que ela ainda depende. O elemento principal da suspensão é uma viga que consiste em dois braços soldados a um conector. As partes dianteiras dos braços, por meio de suportes e cylind blocks, são presas à longarina da carroceria do carro, e as partes traseiras são presas aos cubos e aos suportes para fixação dos amortecedores. Às vezes, um elemento elástico adicional, barra de torção, pode ser instalado dentro do acoplador para atuar como um estabilizador de estabilidade transversal. Os proprietários de Peugeot e Citroën podem acrescentar que pode haver 3 torções, e essa suspensão pode ter rolamentos, e seu reparo pode custar até a metade de um carro, mas isso é um exótico francês, geralmente a viga é muito mais simples. Então, por que essa suspensão é chamada de semi-independente? Tudo porque a viga é elástica. Ela pode se torcer, proporcionando pelo menos uma pequena amplitude da roda de um lado da viga em relação à roda do outro lado. E não é uma suspensão tão dependente, como nos carros com eixo traseiro de tração não cortado, nos quais a colisão de uma roda em um pequeno solavanco causava exatamente o mesmo desvio em relação ao eixo vertical da segunda roda. Entretanto, a viga também está longe de ser uma suspensão totalmente independente em alavancas, se a posição de uma roda for alterada. Com força suficiente, a segunda roda também mudará sua posição. Portanto, a suspensão com uma viga elástica começou a ser chamada de forma modesta, semi-independente. É óbvio que em qualquer projeto, antes de tudo, os elementos móveis se desgastam. Na suspensão semi-independente usual, não francesa, esses elementos não são excessivos, mas podem ranger e bater de forma muito perceptível. Por onde começar a procurar a origem dos sons estranhos? A borracha é importante. O elemento de maior desgaste nesse tipo de suspensão traseira são os blocos silenciosos. Essas peças são de borracha e metal, portanto, sua vida útil na suspensão é a mais baixa. Com o tempo, a borracha perde suas propriedades, racha e, às vezes, simplesmente rasga. Além disso, em alguns carros, eles não são estruturalmente muito bem sucedidos. A falha rápida dos blocos silenciosos ocorreu, por exemplo, no primeiro Hyundai Solaris e no primeiro Kia Rio da terceira geração, nos quais eles podiam se desfazer com uma quilometragem de até 50.000 quilômetros. O principal e primeiro sinal de desgaste dos cylind blocks é o rangido, que pode desaparecer sob uma determinada carga ou em tempo úmido. Com o tempo, ele se torna cada vez mais intrusivo e, então, até mesmo o motorista comum notará uma mudança no comportamento do carro. Na estrada, o eixo traseiro começa a viver uma vida independente, a controlabilidade piora e é até mesmo assustador dirigir rápido. Se, por meio de um grande esforço de vontade, for possível ignorar esses problemas, tudo terminará com o fato de que o cylind block acabará rasgando ou se desgastando e, depois disso, a viga começará a bater. Felizmente, a substituição dos blocos silenciosos não é muito cara, até recentemente, podia até ser chamada de barata, portanto, não há motivo para se preocupar muito com isso. Se o rangido for muito incômodo e você ainda não quiser trocar os blocos silenciosos, pode tentar lubrificá-los com algo, pelo menos, graxa de silicone em aerossol. Isso não fará um milagre de restauração automática, mas, às vezes, é possível dirigir pelo menos um pouco sem rangidos. Apesar do fato de que, em algum momento, os blocos silenciosos precisarão ser substituídos, é possível adiar a data de sua morte. Não sobrecarregue o carro com muita frequência, pois eles não gostam disso. Quem está batendo na porta? A próxima peça que pode bater na suspensão traseira é o amortecedor. O mais provável é que a batida ocorra devido à folga lateral na guia da haste, mas, teoricamente, as situações podem ser diferentes. Desde a batida da válvula de recuo até o desgaste do bloco silencioso da fixação da alça no braço da viga. Uma falha no amortecedor raramente se manifesta por uma batida específica. Algumas pessoas afirmam que a falha do amortecedor pode ser percebida pelo aumento de rolagens nas curvas, mas, na prática, essa afirmação parece muito controversa. Você deve se esforçar muito para fazer essa curva para tornar o mau funcionamento óbvio. É muito mais fácil verificar o amortecedor da maneira antiga. Balance o carro para baixo com as mãos e veja como ele retorna à posição superior. Se houver oscilação, o amortecedor está com defeito. É claro que existem outros métodos de verificação dos amortecedores, mas esse é o mais simples e mais preciso. Você pode observar os amortecedores por baixo. Se houver acúmulo de óleo ou poeira na camada de óleo atual, eles deverão ser substituídos.
Repito mais uma vez, os amortecedores batem muito raramente, portanto, é melhor certificar-se primeiro de que algum bloco silencioso não esteja rasgado. Bem, se quiser verificar os amortecedores com muita atenção, é melhor fazer isso em uma bancada de teste de vibração, será rápido e preciso. Mas, é claro, não de graça. Um amortecedor quebrado pode bater bem mola, sobre isso já falamos em detalhes, não vou me repetir, mas vou lembrá-lo. Se de repente parecer que o carro está de alguma forma torto, faz sentido verificar as molas. Outra fonte de batidas é o suporte do amortecedor traseiro. A peça é geralmente confiável, mas se quebrar, a haste do amortecedor baterá com muita força na carroceria. No entanto, essa batida é facilmente diagnosticada. Parece que algo chacoalha contra a carroceria, e pode parecer que a fonte do chacoalhar está em algum lugar do salão ou do porta-malas. Só há uma saída para a situação: a substituição do suporte. E se o problema não for a suspensão? Muitas vezes, a origem do rangido ou da batida na traseira não está relacionada à suspensão, embora apareça em algum lugar nos solavancos ou sob determinada carga. Por exemplo, um silenciador com uma bolsa de borracha rasgada do sistema de suspensão pode bater. Sons desagradáveis podem ser produzidos pelos freios, especialmente se as pinças não tiverem passado por manutenção por um longo período e começarem a azedar. Em alguns carros, partes do atuador do freio de estacionamento podem bater, como, por exemplo, no mesmo Rio e Solaris. O rolamento do cubo pode produzir um ruído ou até mesmo um rangido no início da condução, rolamento e um pneu sobressalente no compartimento de bagagem do porta-malas que não foi fixado corretamente pode bater. Uma roda que não tenha sido devidamente apertada pode bater. Se o som estranho apareceu depois de visitar a loja de pneus, você precisa verificar com urgência o aperto das porcas ou parafusos do disco. As consequências podem ser perigosas. O estalo ou o rangido nas curvas ou sob carga pode ser um disco de roda danificado. Uma rachadura no disco é rara, mas pode ocorrer até mesmo em um disco estampado simples, por exemplo, se você dirigir por muito tempo com um rolamento do cubo inoperante, superaquecendo forte e regularmente o disco no local em que ele se junta ao cubo, ou cuspir na pinça oxidada, o que leva ao superaquecimento constante do disco de freio e do cubo. De modo geral, o diagnóstico de uma suspensão traseira semidependente não é uma tarefa difícil, e é melhor realizá-lo a cada tu. E, se algumas falhas não forem eliminadas a tempo, o rangido, a trituração, a moagem ou a batida se transformarão em uma pane mais séria, que pode terminar muito mal. Portanto, não vale a pena ignorar sons estranhos. Não se trata nem mesmo de uma questão de conforto ou preservação do sistema nervoso, mas da segurança da operação do carro. Em conclusão, ao analisarmos o que pode estar rangendo na suspensão semi-independente traseira, é fundamental considerar tanto o óbvio quanto o provável. Problemas como desgaste de buchas, folgas em componentes e falta de lubrificação são questões comuns que podem causar esses ruídos incômodos. No entanto, é sempre importante realizar uma inspeção detalhada para identificar a origem exata do problema. Manter a suspensão em bom estado não apenas garante uma condução mais confortável, mas também contribui para a segurança do veículo. Portanto, não hesite em buscar a ajuda de um profissional qualificado para resolver essas questões e garantir que seu carro esteja sempre em ótimas condições.